E se o fato de você estar assistindo a isto agora não fosse obra do acaso, mas o seu eu do futuro convidando-o a despertar? Enquanto lê estas palavras, algo extraordinário acontece. Hoje não é um dia qualquer no calendário. É o instante em que o universo lhe oferece uma escolha que pode mudar absolutamente tudo. Talvez você ainda não perceba, porém uma transformação invisível já está em curso, e você está bem no centro dela. A maioria das pessoas passa a vida esperando o momento perfeito para remodelar a própria realidade. A segunda-feira, o ano novo, quando as coisas se ajeitarem, quando as circunstâncias parecerem se alinhar. Mas aqui está o ponto que elas ignoram. A metamorfose não aguarda condições ideais. Ela começa no exato instante em que alguém diz basta e decide deixar para trás quem era ontem para tornar-se quem nasceu para ser. A mudança de que falo não diz respeito apenas a trocar de emprego, de relacionamento ou de endereço. Esses são reflexos externos de algo infinitamente mais profundo. A verdadeira revolução acontece dentro de você, no santuário silencioso da própria consciência. Ela surge no momento em que você percebe que tem vivido no piloto automático, reagindo às circunstâncias em vez de criá-las. Diariamente, bilhões de pessoas despertam e repetem os mesmos padrões, alimentam os mesmos pensamentos, e depois se perguntam por que a vida continua igual. Mas este não é o seu caso, não hoje. Porque você está aqui, pronto para descobrir um princípio que a maioria jamais aprende sobre transformação pessoal. A mudança verdadeira não se anuncia com fogos de artifício, nem com grandes eventos externos. Ela começa no intervalo entre uma respiração e outra, entre um pensamento e o próximo. Seu eu do futuro vinha enviando sinais, toques de leve, lembrando que algo precisava mudar. E hoje, finalmente, você está disposto a ouvir. Antes de irmos mais fundo, escreva nos comentários: estou pronto para ouvir, se quiser responder ao chamado do seu eu, do futuro, e abandonar o piloto automático. O momento mais poderoso na vida de uma pessoa não é quando ela conquista algo grandioso, mas quando decide tornar-se alguém novo. Neste instante, exatamente agora, você tem acesso à mesma força que moldou todas as vidas extraordinárias da história. Não se trata de dinheiro, contatos ou sorte, mas do poder da escolha consciente. Reflita. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão genuína sobre quem deseja ser? Não sobre o que quer ou para onde pretende ir, mas sobre quem deseja ser, como pessoa. A maioria jamais faz essa pergunta, pois aceita que é assim mesmo. Assume como definitiva a pessoa que vê no espelho. E se essa fosse a maior mentira que você já acreditou? A cada dia, você desperta com a chance de escolher uma nova versão de si. Pode optar por ser mais paciente, confiante, amoroso, determinado, por falar com autoridade, mover-se com propósito e irradiar uma energia que atrai oportunidades e conexões significativas. Aqui está o equívoco comum. Muitos esperam que o mundo mude primeiro para só então mudarem por dentro. Acreditam que se sentirão confiantes quando forem promovidos ou amorosos quando encontrarem o relacionamento certo. Esse pensamento invertido mantém milhões presos a ciclos de frustração. A verdadeira transformação começa com uma decisão interna que independe de circunstâncias externas. Olhar-se no espelho e dizer: hoje eu escolho ser diferente. Não porque algo lá fora mudou, mas porque você se cansou de ser a mesma pessoa que criou a realidade de que tenta fugir. A versão de você que admira, aquela que enfrenta desafios com graça, fala com clareza e decide a partir da sabedoria, não do medo, não é fantasia. Ela existe como possibilidade viva, esperando que você dê o passo. Quando decide de fato quem quer ser, algo se altera no seu sistema nervoso. O corpo começa a alinhar-se a essa identidade.
os pensamentos passam a sustentar o novo roteiro e as ações naturalmente refletem essa escolha. Não é um esforço. Você mudou no nível da identidade. Isso não é fazer de conta, nem posar de quem não é. É ter coragem de ser quem sempre foi, sob todos os condicionamentos, medos e histórias limitantes. O eu que você deve ser não está no futuro distante. Ele vive aqui, agora, potencializado por uma decisão firme. Então, por que repetir a mesma narrativa sobre quem você é e o que é possível? Cada vez que diz, não sou bom nisso, isso sempre acontece comigo. Ou, por causa do que houve não consigo. Você não declara fatos. Escolhe aprisionar-se a um enredo que já não lhe serve. Seu passado não é seu potencial. O que lhe aconteceu, os erros que cometeu, as oportunidades perdidas, tudo isso são dados, não destino. Mas quando continua ensaiando velhas histórias, literalmente programa o cérebro para recriar os mesmos padrões, limitações e resultados. As pessoas mais bem-sucedidas, em qualquer área, compartilham uma característica: recusam-se a permitir que o passado dite o futuro. Reconhecem que cada instante oferece uma folha em branco. Elas aprendem com as experiências, mas sem carregar seu peso emocional para as escolhas presentes. Você tem agora o poder de reescrever sua história. E se, em vez de focar no que deu errado, você começasse a se concentrar no que dá certo? Se, em vez de repetir seus fracassos, ensaiasse seus sucessos? Se, em vez de falar de problemas, passasse a falar de visão? Essa mudança do pensamento ancorado no passado para o pensamento orientado ao futuro muda tudo. Quando deixa de ser o narrador da velha história para tornar-se o autor da nova, libera uma quantidade imensa de energia mental e emocional. Aquela energia, antes presa em arrependimento, ressentimento ou autocomiseração, torna-se disponível para criatividade, crescimento e ação positiva. A história que conta a si mesmo se torna a vida que vive. Diga continuamente que é azarado e continuará encontrando provas que sustentem essa crença. Diga que não é capaz e seguirá se justificando. Mas, no momento em que altera a narrativa interna, a realidade externa começa a mudar. Isso não significa negar o passado, nem fingir que não houve dificuldades. Significa escolher focar no poder que ganhou, na sabedoria que desenvolveu, na compaixão que descobriu. Significa ver-se como alguém que superou desafios, não como alguém definido por eles. Sua nova história começa com um reconhecimento simples. Você já não é quem era. Na verdade, nem é quem foi ontem. É alguém em constante expansão. E o próximo capítulo aguarda as escolhas que faz agora. Já notou que algumas pessoas parecem atrair oportunidades, relações e experiências alinhadas aos seus desejos mais profundos, enquanto outras lutam e não avançam? A diferença não é sorte, passado ou talento. É o nível de intenção que trazem ao que pensam e sentem. Viver no piloto automático equivale a abrir mão do poder criativo, deixando pensamentos aleatórios, emoções e circunstâncias ditarem sua experiência. Você acorda, repete os mesmos pensamentos e sentimentos de ontem, e depois se pergunta por que nada muda. Esse viver inconsciente é inimigo da transformação. Joe Dispenza ensina que a combinação de pensamento claro com emoção elevada é a fórmula para criar novas realidades. Quando você pensa no que deseja e sente como se já possuísse isso, reconfigura o cérebro e condiciona o corpo a reconhecer e esperar novas possibilidades. Mas a maioria faz o inverso. Aguarda algo externo acontecer para então sentir-se bem. Espera o relacionamento para sentir-se amada, a promoção para sentir-se bem-sucedida, o dinheiro para sentir-se abundante, e acaba presa a uma existência reativa. A criação intencional opera diferente. Começa pela clareza sobre o que você realmente quer.
Não o que os outros esperam, nem o que parece realista na situação atual, mas aquilo que o faz vibrar. Depois, pratica pensar e sentir como se essa realidade já estivesse em andamento. Isso não é pensamento positivo ingênuo, e sim alinhar deliberadamente seu estado interno ao resultado desejado. Quando seu pensar e sentir permanecem coerentes com a visão, você passa a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis à mentalidade anterior, e age de modos antes impensáveis. A chave é consistência e autenticidade. Não dá para forçar essas emoções elevadas, nem fingir pensamentos alinhados. Eles precisam brotar de um entusiasmo genuíno acerca do futuro e de gratidão pelo que já funciona agora. Muitos fracassam em manifestar porque tratam a intenção como técnica, não como estilo de vida. Seus pensamentos, conscientes ou não, criam continuamente sua realidade. A questão é se você cria por padrão ou por design. Viver com intenção torna cada pensamento um voto no futuro que deseja experimentar. Cada emoção, combustível para a vida que constrói. Isso requer perceber seus padrões habituais de pensamento e emoção. A maioria de nós pensa entre 60 e 70 mil pensamentos por dia, e 90% são os mesmos de ontem. Romper esse ciclo exige esforço consciente e prática consistente. A vantagem: você pode começar aqui mesmo, exatamente onde está, sem condições perfeitas, bastando disposição para pensar e sentir diferente de ontem, e compromisso de praticar até esse novo modo de ser se tornar natural. Quando foi a última vez que você se sentou em completo silêncio, sem distrações nem agenda, apenas para ouvir o que sua sabedoria interior quer lhe dizer? Em nosso mundo barulhento, o silêncio quase desapareceu, mas é nele que surgem as respostas mais importantes. O falatório incessante da mente não é seu aliado. É a voz do condicionamento, do medo, da programação passada tentando mantê-lo pequeno e seguro. Sob esse ruído, porém, existe uma inteligência profunda que sabe exatamente o que fazer, para onde ir, quem ser. Todos os grandes avanços da humanidade vieram de alguém que se afastou do barulho e ouviu sua orientação interior. As decisões mais poderosas não nascem de análises, comparações ou conselhos externos, e sim desse conhecimento profundo que emerge quando se cria espaço para o silêncio. Isso não significa virar monge ou meditar horas. Basta aprender a encontrar momentos silenciosos ao longo do dia. 5 minutos no carro antes do trabalho. Algumas respirações profundas antes de uma escolha importante. Uma caminhada curta sem o celular. Nesses instantes, você não tenta resolver problemas. Apenas permite que a sabedoria aflore, acalmando o sistema nervoso, clareando a mente, acessando a inteligência que existe além do pensamento. As respostas que busca não estão em mais informação ou opinião alheia, mas no espaço silencioso que conhece sua verdade, seu propósito, o próximo passo certo. E para ouvi-lo, é preciso abafar o resto. O silêncio não é vazio. É cheio de possibilidade, clareza e sabedoria. O lugar onde nascem decisões fortes e onde o eu autêntico finalmente fala sem ter de competir com o ruído do mundo. E se a grande transformação que você procura não exigisse uma reformulação dramática de toda a sua vida, mas sim uma série de pequenas ações intencionais alinhadas a um propósito maior? A maioria acredita que mudanças significativas precisam de gestos grandiosos. E esse pensamento costuma levar à inércia, pois o abismo entre onde se está e onde se quer chegar parece intransponível. A verdade: toda a vida extraordinária se ergue sobre a base de momentos ordinários abordados com intenção extraordinária. Quem transforma a saúde não o faz com um dia perfeito de dieta e exercício, mas com escolhas conscientes dia após dia, até que essas escolhas se tornem modo de ser. Observe como passa o dia.
Quanta intenção coloca nas palavras que diz, nos pensamentos que nutre, na energia que carrega. Muitos operam em piloto automático, reagindo ao que surge sem pensar se cada mínima decisão os aproxima ou afasta do ser que pretendem. Quando começa a imbuí-los de intenção, tudo muda. A forma como responde aos desafios torna-se um exercício de paciência e sabedoria. O modo de tratar os outros reflete o amor e respeito cultivados dentro. A maneira de lidar com responsabilidades expressa a integridade e excelência que decidiu incorporar. Um hábito novo praticado com propósito supera centenas de hábitos automáticos. Uma palavra gentil, dita com real compaixão, gera mais impacto positivo que dúzias de elogios mecânicos. Um instante de presença na conversa cria vínculo mais profundo que horas de interação distraída. Esta abordagem de mudança é sustentável porque não exige que você vire outra pessoa da noite para o dia. Pede apenas que seja um pouco mais consciente, intencional e alinhado a cada escolha. Pequenas alterações acumulam-se ao longo do tempo, criando um impulso irresistível. Quem decide falar com mais gentileza passa a atrair pessoas gentis. Quem executa o trabalho com mais cuidado recebe oportunidades à altura do novo padrão. Quem vive o dia com mais presença experimenta a vida com mais profundidade e sentido. Seu futuro não se molda em grandes momentos dramáticos, mas nas escolhas aparentemente insignificantes que faz quando ninguém está vendo. Quando injeta grande intenção em pequenas ações, não muda apenas o comportamento, muda a identidade, e isso muda tudo. Em que gasta a maior parte da energia mental? Repassando conversas de ontem ou ensaiando roteiros para amanhã? Se for como a maioria, raramente está plenamente no único lugar onde a vida acontece e a mudança é possível, o agora. Viver no passado reforça velhos caminhos neurais, mantendo-o preso a padrões antigos. Reviver mágoas, fracassos ou decepções mantém esses eventos vivos no sistema nervoso e inviabiliza o novo. Viver no futuro, governado por ansiedade ou por uma fantasia idealizada, também paralisa. Sim, é importante ter visão do futuro, mas quando a visão se torna fuga da responsabilidade presente, vira procrastinação disfarçada de planejamento. O agora é onde reside seu poder. O único ponto em que pode escolher diferente, pensar algo novo ou agir com propósito. Toda a transformação da história ocorreu porque alguém, em um presente, decidiu ser diferente, não porque descobriu como mudar o passado ou garantir o futuro. Quando coloca plena atenção no momento, acessa inteligência e criatividade indisponíveis, quando a mente se dispersa no tempo. Começa a notar oportunidades que passavam despercebidas e a responder com sabedoria em vez de reatividade. Não significa abandonar lições do passado, nem deixar de planejar o futuro. Significa fazê-lo a partir da consciência do presente, não da dor de ontem ou da ansiedade de amanhã. O eu, que deseja ser, não está à espera em algum dia distante. Vive nas escolhas que faz agora. Quanto do seu dia você de fato escolhe e quanto decorre de padrões mantidos há anos? Se for honesto, perceberá que a maior parte dos pensamentos, emoções e comportamentos é absolutamente previsível, produtos da programação inconsciente. Joe Dispenza explica que, ao repetirmos as mesmas emoções e pensamentos diariamente, tornamo-nos viciados em nossa química interna. O corpo passa a esperar certos estados emocionais e, de fato, envia sinais ao cérebro para produzir pensamentos que gerem essas emoções conhecidas. Mesmo que tais emoções sejam negativas ou limitantes, o corpo as deseja, e é por isso que mudar pode parecer tão difícil. Você não luta só contra hábitos, mas contra a dependência bioquímica de ser quem foi ontem. Sua personalidade, esse conjunto de pensamentos, sentimentos e comportamentos automáticos, virou sua realidade pessoal.
Eis o ponto que muitos não captam. Toda vez que se surpreende em um padrão automático e escolhe reagir de modo diferente, você literalmente reprograma o cérebro e recondiciona o corpo, provando que é mais do que condicionamentos, passado e reações automáticas. O poder não está em nunca ter pensamentos ou emoções involuntárias. Está no instante em que reconhece o que surge e escolhe algo diferente. Quando sente a onda familiar de raiva e, em vez de reagir, decide parar e respirar, quebra a corrente da automatização. Ao notar o pensamento limitante e, deliberadamente, adotar uma perspectiva fortalecedora, você defende a própria liberdade. Isso exige imensa consciência porque esses padrões costumam ser invisíveis a nós, parecem totalmente justificados e corretos. Mas, ao observar-se com objetividade, começa a ver quanta parte da experiência é mera repetição. Quebrar padrões não é suprimir reações naturais. É criar espaço suficiente entre estímulo e resposta para escolher. Nesse espaço, residem sua liberdade, seu poder e a capacidade de tornar-se alguém novo. Comece pequeno. Escolha um padrão automático que sabe ser limitante. Talvez sua reação ao estresse, o diálogo interno diante de erros, ou a maneira como age quando as coisas saem do plano. Durante a próxima semana, pratique simplesmente notar quando o padrão surgir. Ainda não tente mudar, apenas perceba. Quando conseguir reconhecer consistentemente, poderá começar a escolher diferente. Não é questão de força de vontade, mas de criar espaço para acessar opções que sempre existiram, mas se ocultavam na rapidez da resposta automática. Cada vez que rompe um padrão, torna-se menos previsível para si e para os outros. Prova que tem capacidade de crescimento, mudança e evolução consciente. Passa de reagir a criar. Ao imaginar quem você pode ser, não quem os outros esperam, nem quem acha que deve ser pelas circunstâncias, mas sua expressão mais elevada, o que vê? Não se trata de perfeição, nem de ser uma pessoa totalmente distinta, mas de conectar-se à versão mais autêntica e plena de si. Essa visão mais alta não é fantasia. É um projeto que já existe dentro, aguardando ativação. É o você que entra em um ambiente com confiança e clareza, toma decisões a partir da sabedoria, irradia uma energia que naturalmente atrai oportunidades e conexões significativas. Como essa versão atravessa a porta? Que tipo de energia carrega? Como fala consigo e com os outros? Como é sua rotina diária? Como lida com desafios e contratempos? Quanto mais vívida for a imagem, mais suas escolhas atuais se alinharão a ela. Não se trata de comparar-se ou tentar copiar alguém, mas de escavar suas melhores partes, possivelmente soterradas por anos de condicionamento, críticas e concessões. De lembrar quem você era, antes de o mundo lhe dizer quem deveria ser. Sua visão mais alta torna-se a estrela do norte que orienta as decisões diárias. Perguntar-se, isto me aproxima ou me afasta do meu eu ideal? Eleva instantaneamente a perspectiva, ajudando a escolher ações alinhadas ao crescimento, em vez das limitações atuais. A distância entre o você de agora e a visão não é um problema a ser resolvido, e sim um convite ao crescimento. Todo dia oferece oportunidades de reduzir esse espaço por meio de pequenas escolhas que honram seu potencial, em vez de se conformar a velhos padrões. A visão também confere um propósito maior do que os obstáculos. Em vez de focar no que está errado, você se concentra no que é possível. Em vez de ser definido pelo passado, inspira-se no potencial. Seu eu ideal não espera condições perfeitas, mais tempo, nem melhores oportunidades. Espera que comece hoje mesmo a fazer escolhas que honrem sua existência, a viver como se essa realidade não só fosse possível, mas inevitável. Consegue sentir? Aquele sussurro insistente dentro de você, dizendo que há mais na vida do que está experimentando,
Não é imaginação nem fantasia. É a inteligência da alma chamando-o a lembrar quem realmente é, sob todas as funções, responsabilidades e identidades acumuladas. Esse chamado raramente vem como revelação dramática. Surge como uma leve insatisfação com a vida no piloto automático, como a sensação crescente de que poderia expressar mais do que expressa, ou como um saber profundo de que algo precisa mudar, mesmo sem poder nomear. Você o sente quando executa um trabalho que não entusiasma, participa de conversas vazias, ou atravessa a rotina sem presença ou intenção. É a parte que sabe que você está se contentando com menos do que o possível. O chamado não lhe pede para abandonar tudo, nem dar guinadas radicais de um dia para o outro. Pede que viva de forma mais consciente, autêntica, alinhada a valores e anseios profundos. Que pare de atravessar a vida adormecido e comece a aparecer com intenção e atenção. O belo desse despertar é seu caráter absolutamente pessoal. Ninguém pode dizer como ele deve parecer para você, nem definir o que viver autenticamente significa em sua história. Atender ao chamado não requer gesto dramático, requer decisão diária. Exige coragem para ser honesto sobre o que funciona ou não em sua vida, disposição para mudar hábitos, afinando-os a seus valores, e vontade de ouvir a própria sabedoria interior. A voz que chama para despertar não vai sumir. Ela voltará nos momentos de silêncio, nas transições, nos instantes de decisão. A questão não é se você a ouvirá, mas se terá coragem de respondê-la. À medida que nos aproximamos do fim deste tempo juntos, pare um instante e note como se sente agora em comparação ao início. Essa mudança não é acaso. É prova de que algo dentro foi ativado e desperto, pronto para expressar-se no cotidiano. Hoje pode ser o início de uma nova realidade, mas apenas se você assim escolher. Todas as percepções, possibilidades e potenciais que exploramos permanecerão ideias interessantes, enquanto você não tomar uma ação concreta que honre o que aprendeu aqui. Não precisa esperar sinais externos, permissão alheia ou condições perfeitas. Não precisa ter tudo resolvido, nem um plano minucioso para os próximos 5 anos. Precisa apenas começar de onde está, com o que tem, dando um passo em direção à pessoa que está se tornando. A versão que vislumbrou, aquela que vive com intenção, escolhe o crescimento em vez do conforto e responde em vez de reagir. Não é um sonho distante. É uma possibilidade presente, real, que se manifesta com a soma de escolhas conscientes, momento a momento, dia após dia. Lembre-se, a mudança começa dentro, com uma decisão silenciosa, porém resoluta, de não se acomodar a uma vida que parece pequena, e sim, agir de modo que honre seu potencial. Ela começa quando você para de esperar um dia e passa a criar hoje. Seu eu do futuro depende da escolha que faz agora, não amanhã, não quando se sentir mais preparado, não quando as circunstâncias melhorarem, mas neste exato instante, porque tudo de que precisa para dar o primeiro passo rumo à vida que o chama já está em suas mãos. A transformação está acontecendo. O despertar é real. Uma nova realidade é possível. E tudo começa no momento em que você diz chega, decide que merece mais e resolve que hoje é o dia de deixar de ser quem era e passar a ser quem nasceu para ser. Não deixe este instante escapar sem agir.